parece apenas que perdi uma parte de mim. É mais como se eu tivesse perdido memórias que poderia ter tido com você. Essas são as palavras ditas por Gwen Gabe, o pai de Alexis Gabe, de 24 anos, em um memorial em sua homenagem quase um ano depois de ela ter desaparecido repentinamente em janeiro de 2022. A história do crime verdadeiro de Alexis Gabe é uma cheia de evidências estranhas, reviravoltas bizarras e detalhes com os quais sua família e os investigadores ainda estão lutando para se reconciliar. E muitas perguntas permanecem sem resposta, já que o homem acreditado ser responsável por seu desaparecimento se recusou a divulgar qualquer informação que tinha e acabou perdendo a vida nas mãos da polícia. Alexis Gabe foi traída por um de seus amigos mais próximos e confiáveis. O problema é que ninguém sabe por quê. Este caso, felizmente, foi enfim solucionado. Mas a real busca por respostas apenas começa. Os pais de Alexis, Gwen e Rowena Gabe, se conheceram quando eram crianças nas Filipinas. Mas em 1986, quando Gwen tinha 16 anos, eles perderam contato quando a família dela se mudou para os Estados Unidos da América. Levaria muitos anos até que se reencontrassem, mas conseguiram se reconectar quando Gwen e sua família voltaram às Filipinas para umas férias. Desta vez, mantiveram contato. Em 1994, decidiram se casar. Eles se mudaram para Antioch, Califórnia, antes de se estabelecerem em Oakley, onde criaram 3 filhos, sendo Alexis a do meio e única menina. Alexis cresceu sendo uma menina feliz e criativa que amava moda, desenho e fotografia. Alexis era uma menina inabalável. Ela sempre buscava encontrar o melhor nas situações ruins, uma característica que a acompanharia por toda a vida. Após se formar na Liberty High School em Brentwood, ela cursou o Contra Costa Medical College em Antioch e se tornou uma técnica de eletrocardiograma qualificada, auxiliando pacientes com graves problemas cardíacos. Após deixar a escola, Alexis começou a trabalhar em uma farmácia Rite Aid, onde, segundo clientes, estava sempre pronta para cumprimentar a todos com um sorriso e colocar as necessidades deles em primeiro lugar, parecendo não ter conseguido colocar seu diploma em prática. Mesmo aqueles que conheciam Alexis de passagem sabiam que ela era uma jovem incrivelmente brilhante e carinhosa. Com o tempo, Alexis conheceu Marshall Jones e eles começaram a namorar. Em algum ponto, o relacionamento deles chegou ao fim, mas os detalhes são incertos. Eles continuaram amigos e ainda se encontravam às vezes. O término do relacionamento foi tranquilo, sem ressentimentos entre ambos. Ou assim parecia. Enquanto Alexis parecia pronta para seguir em frente após o relacionamento, Marshall não estava. Não está claro se o amor de Marshall por Alexis era uma paixão profunda ou apenas uma obsessão por outros motivos. Mas Marshall fez uma promessa a si mesmo que, de uma forma ou de outra, ele não deixaria Alexis escapar. No dia 26 de janeiro de 2022, um dos amigos de Alexis falou com ela por FaceTime por volta das 18h. Ela diria mais tarde aos investigadores que Alexis parecia estar sentada em seu carro, presumivelmente no estacionamento do trabalho. 20 minutos depois, ela foi vista por câmeras de segurança em um posto Chevron, na Lone Tree Way, em Brentwood. Alexis então deixou o posto de gasolina e foi para a casa de Marshall Jones, seu agora ex-namorado, que ficava na Bent Tree Way. Aviso: muitos nomes de ruas nesta história se relacionam a árvores ou caminhos, o que pode dificultar o acompanhamento. Farei o possível para manter tudo o mais claro possível. Os dados do carro de Alexis indicam que ele foi desligado na Bent Tree Way às 18h32. Acredita-se que este seja o horário em que ela chegou à casa de Marshall Jones, e os registros do celular indicam que ela ficou naquela área por bastante tempo. O pai de Alexis tentou contatá-la por volta das 19h30, cerca de 1 hora após ela chegar para encontrar Marshall, mas ela nunca atendeu. Ele não se preocupou muito no início, pois Alexis costumava ficar fora até tarde na maioria das vezes. Gwen costumava esperar por ela, mas neste dia, ele e sua esposa pegaram Covid e foram para a cama, mais cedo do que fariam normalmente naquela noite. Às 9h23 da noite, o sistema de posicionamento global de Alexis mostrou que seu carro havia ligado, e tanto ele quanto seu celular deixaram a Lone Tree Way.
O carro então viajou para Oakley, o que não seria particularmente incomum, exceto pela rota que seguiu. Alexis tinha uma rota muito específica que ela normalmente dirigia de Antioch para Oakley. E essa foi a primeira vez que o sistema de posicionamento global mostrou que ela desviou dessa rota. Finalmente, o carro parou na rua Trenton, onde foi desligado. Por volta das 21h35, ele parou de se mover. O único problema era o celular dela. A pessoa que dirigia o carro saiu do veículo e foi vista pelas câmeras de segurança caminhando pela estrada Oakley e pela Belden Lane com o celular de Alexis em sua posse. O único problema era que a pessoa vista nas filmagens não era a Alexis. Menos de 5 minutos. Após a captura da pessoa não identificada de interesse na circuito fechado de televisão, o telefone de Alexis foi desligado. A pessoa que o carregava caminhou até a Live Oak Road, chegando por volta das 16h que passariam por baixo da Laurel Pass, indo até o mesmo posto Chevron, onde Alexis foi visto mais cedo naquela noite. E então caminhar em direção a Cedar Point Way. Marshall Jones, ex de Alexis, tinha registros telefônicos mostrando que ele mandou uma mensagem para ela às 23h16 daquele dia, perguntando se havia chegado em casa, e sem resposta, ligou para o número dela cerca de 20 minutos depois. Mas como o telefone dela estava desligado, não houve resposta. Na manhã seguinte, a família de Alexis ficou surpresa ao descobrir que ela ainda não havia chegado em casa. Ela era responsável por garantir que seu irmão de 15 anos chegasse pontualmente à escola diariamente. Ela o buscava no final de cada dia letivo, algo que fazia há meses. Então, quando ela repentinamente não apareceu para levá-lo à escola, seus pais ficaram naturalmente preocupados. Naquela manhã, o irmão dela percebeu seu atraso e enviou uma mensagem de texto perguntando onde ela estava, mas não houve resposta. Seu pai ficou preocupado imediatamente, pois isso não era típico de Alexis. Então ele ligou para Marshall para saber se ele sabia onde ela estava. Marshall afirmou que Alexis esteve em sua casa na noite anterior, saindo por volta das 9 para ir à casa de sua melhor amiga. O próximo passo lógico foi ligar para a amiga de Alexis, mas é aqui que o caso toma um rumo sinistro. Sua amiga contou à família de Alexis que ela estava em Sacramento e que Alexis sabia que ela estava lá. Então ela nunca teria planejado visitá-la em casa. Incapazes de sair de casa por estarem lutando contra a Covid, seus pais pediram ao filho mais velho que fosse à delegacia para registrar um boletim de pessoa desaparecida. Enquanto isso, eles entraram em contato com todos os amigos de sua filha e cada um de seus parentes para ver se alguém a tinha visto, mas ninguém a tinha visto. Familiares e amigos rapidamente se reuniram para procurá-la, dirigindo pela área para tentar encontrá-la ou seu carro. Logo, o veículo de Alexa foi achado abandonado onde havia sido estacionado na noite anterior, em uma área a apenas 5 minutos da casa da família. Alarmantemente, a porta do motorista foi encontrada destrancada com as chaves na ignição, algo que Alexis nunca faria. Uma busca na área imediata foi realizada com a ajuda dos pais de Alexis. Preocupados, eles decidiram ignorar as ordens de ficar em casa durante a batalha contra a Covid e saíram em busca da filha. Mas infelizmente, apesar dos esforços, nenhum sinal de Alexis foi encontrado. Imagens de segurança do cruzamento da rua Trenton e Drive Carrington, onde seu carro foi encontrado estacionado, mostrou um suspeito masculino dirigindo o carro de Alexis para a área antes de abandoná-lo e ir embora. Lembre-se que quem deixou o carro lá também tinha o telefone de Alexis consigo e, portanto, provavelmente foi responsável por seu desaparecimento, pois teria se apresentado caso contrário. Os investigadores estimaram que o homem media cerca de 1,80 metros, vestia uma jaqueta grande demais e usava uma máscara, sem conseguir esconder sua barba. O interessante nisso é que essas descrições se alinham quase perfeitamente com Marshall Jones, o ex-namorado de Alexis. Neste ponto, os detetives tinham poucas informações, mas com a nova descoberta, decidiram manter as opções abertas e um olho atento em Marshall. E foi exatamente isso que eles fizeram. Durante a entrevista com investigadores, Marshall reiterou a linha do tempo dada a Gwen e Rowena no dia anterior. Alexis esteve em sua casa na noite anterior, mas saiu por volta das 9 da noite para ir à casa de sua melhor amiga. Ele permitiu que os investigadores revistassem sua casa, exceto os quartos, o que, na minha opinião, não é uma busca completa. Se algo valioso existir em uma casa, provavelmente estará em um dos quartos.
O problema era que a polícia não tinha provas suficientes contra Marshall para garantir o mandado. Portanto, se ele dissesse que eles não poderiam entrar naqueles quartos, eles precisariam obedecer. Marshall também entregou seu celular para análise por uma equipe forense. Depois disso, ele foi para a casa da mãe na Bent Tree Way. E é aqui que as coisas ficam bem estranhas. Ao chegar na casa da mãe, ele deu ré com seu SUV na entrada e começou a descarregar vários sacos de lixo grandes da traseira do veículo. Isso foi evidenciado por uma câmera de vigilância que gravou pequenos clipes de seus movimentos. Depois disso, ele foi ao departamento de polícia de Oakley, onde pegou seu telefone, e depois voltou à casa de sua mãe, onde pegou os sacos que havia retirado de seu carro e os colocou de volta dentro, enquanto sua mãe estava dando uma festa de karaokê dentro de casa, supostamente totalmente alheia à sua atividade suspeita. Ele e sua mãe então deixaram a casa juntos e foram para uma loja de celulares Metro PCS, onde Marshall comprou um novo telefone e até conseguiu um novo número de telefone. Tenha em mente que enquanto tudo isso estava acontecendo, Alexis permanecia desaparecida e seus amigos e família estavam desesperadamente tentando localizá-la, mas Marshall nunca fez nenhuma tentativa de procurá-la. Curiosamente, mesmo que Marshall tenha conseguido um novo número de telefone e um novo telefone, ele manteve seu antigo telefone e seu antigo número ativos. Marshall visitou sua irmã mais tarde naquela noite e saiu de sua casa por volta das 19h11. Ele ainda tinha os dois telefones com ele, mas um foi desligado às 18h40 e o outro às 19h11 quando ele saiu da casa de sua irmã. Antes das 21h, um dos telefones foi ligado novamente por um breve período e os registros mostraram que estava nas proximidades de Bradshaw e Jackson Roads. Imagens de vigilância seriam encontradas mais tarde, mostrando um veículo semelhante ao de Marshall sendo dirigido na Bradshaw Road, depois virando para a Jackson Road, dando à polícia um relato preciso dos movimentos de Marshall naquela noite. Marshall provavelmente fez uma curva errada e ligou o sistema de posicionamento global do celular para se orientar. Investigadores afirmaram que também perderam a saída para Pioneer. O telefone de Marshall, ligado no dia seguinte às 12h43, mostrou que ele estava a cerca de 16 milhas de Antioch e então voltou para a casa de sua mãe, chegando lá por volta das 13h. Ele ficou pouco tempo lá e depois retornou para a casa da irmã, onde provavelmente passou o resto do dia. Marshall deveria trabalhar no dia seguinte, mas ligou para o chefe dizendo que tiraria um dia pessoal para resolver algo. Por razões obscuras, sua irmã pediu que ele saísse de casa, e ele foi visto depois em vídeos de vigilância carregando, entre outras coisas, um carregador estendido de arma de fogo, o que foi completamente inesperado. Naquele mesmo dia, pesquisadores encontraram uma tela quebrada de um iPhone 11 Pro, o mesmo modelo de telefone que Alexis tinha. Mas o resto do telefone não foi encontrado. A tela foi coletada e enviada para a análise forense. E não é que, quando os resultados chegaram, o DNA de Marshall foi encontrado por toda a tela. Neste ponto, os investigadores tinham certeza de que Marshall sabia mais do que aparentava e solicitaram um mandado de busca na casa de sua mãe, na Bent Tree. Durante a busca, o luminol mostrou que havia sangue dentro da tampa de uma máquina de lavar. Essa amostra foi enviada para um laboratório para testes e mais tarde revelaria que continha o DNA de Alexis. Eles também notaram que as cortinas do chuveiro do banheiro estavam faltando. Quando o carro de Marshall foi revistado, encontraram mais DNA de Alexis no banco de trás, mas não foi determinado se era de sangue ou de outra fonte. No dia seguinte à busca, Marshall embarcou em um avião na Califórnia e viajou até Washington, onde ficou com seu pai por alguns dias. Um momento extremamente oportuno para viajar e visitar a família. No dia 3 de fevereiro, 2 dias depois, uma busca foi realizada na casa de sua mãe, mas nunca foi revelado se os detetives encontraram algo de interesse ali. Mais tarde naquele mês, um mandado de busca foi concedido para a casa da irmã de Marshall. Lá, os investigadores encontraram uma nota escrita à mão com direções para Pioneer. Eles acreditavam que essa caligrafia pertencia a Marshall, e parecia que ele havia documentado uma viagem que fez para Pioneer há pouco tempo. Mas por quê? A nota especificava quando virar à direita ou à esquerda ao longo do caminho, e o tempo de condução entre cada ponto. Isso por si só já era bastante suspeito para se anotar. Após a descoberta, os investigadores teorizaram que Marshall tirou a vida de Alexis e dirigiu até o local para se livrar do corpo. Agora, precisavam provar isso. Grupos de busca imediatamente dirigiram-se para a área, detalhada na nota, para ver o que poderiam encontrar.
Eles foram acompanhados por equipes de busca terrestre, aérea e aquática, além de unidades caninas, especialistas em sonar e equipes de helicóptero e mergulho. 2 dias após o início da busca, um voluntário encontrou a capa do celular de Alexis na Vista Grand Drive e Bent Tree Way. Não há dúvida de que pertencia a Alexis, pois era uma capa única, desenhada à mão. Quando foi analisada, encontrou-se o DNA de Alexis, provando ainda mais que devia pertencer a ela. Um lago próximo foi vasculhado após ser drenado, pois os sonares retornaram dados estranhos. Unidades de cães farejadores estavam de prontidão após reação a algo na água. Mas, após todo esse esforço para drenar e vasculhar o lago, nada de interessante foi encontrado, e não está claro por que os cães alertaram seus treinadores para este local. Embora tudo isso deva ter sido incrivelmente confuso e frustrante para os investigadores, temos que lembrar que este deve ter sido um momento torturante para a família de Alexis, pois eles estavam recebendo nada além de pequenas peças de informações devastadoras, e, ao juntá-las, começou a surgir uma imagem maior que apontava para um final trágico e amargo para Alexis. A família de Alexis agora acreditava que a mãe de Marshall também escondia informações. E no dia 19 de maio, Alicia Clark, sua mãe, foi presa e acusada de auxiliar e instigar. Porém, foi solta logo depois, quando descobriram que não havia provas suficientes de que ela sabia sobre o desaparecimento de Alexis, ou o possível envolvimento do filho em sua suposta morte. Durante as investigações, o conselho da cidade de Oakley ofereceu uma recompensa de $10 mil por informações sobre o desaparecimento de Alexis. Um doador anônimo mais tarde adicionou mais $50 mil a essa quantia, e em maio de 2022, o conselho adicionou mais $40 mil a isso, elevando a recompensa para $100 mil. Ficou claro para todos envolvidos no caso de Alexis que Marshall estava relacionado ao seu desaparecimento. Um investigador sugeriu que ele tirou a vida dela na noite em que ela o visitou, porém os motivos não estão claros. Pelo que todos sabiam, os dois terminaram o relacionamento amigavelmente e continuaram bons amigos. O que poderia ter dado tão errado a ponto de levar Marshall a tirar a vida de Alexis? A polícia acredita que Marshall matou Alexis, colocou o corpo dela na parte de trás de seu SUV e dirigiu até um local remoto onde deixou seus restos. Neste ponto, os detetives não sabiam onde os restos de Alexis poderiam ser encontrados. Então, decidiram solicitar um mandado de busca para ser cumprido na casa do pai de Marshall, em Washington. Felizmente, o mandado foi concedido. Em 1º de junho, o gabinete do xerife do condado de Snohomish e o Serviço de Marechal dos Estados Unidos da América foram encarregados de realizar a busca. O único problema foi que a busca não teve o resultado esperado. Marshall sabia que os investigadores o perseguiam. Embora Marshall não tenha admitido nada até agora, é claro que ele sabia muito mais sobre este caso do que estava disposto a revelar. Quando os investigadores apareceram na casa de seu pai, tentaram persuadir Marshall a sair, mas ele não cedeu. Ele sabia que se saísse pela porta da frente, seria preso. E ele estava certo. Porém, ninguém poderia ter previsto a tragédia iminente. As imagens da câmera corporal da polícia mostram os oficiais tentando convencer Marshall a sair pacificamente de casa, alguns usando escudos para proteção. Mas Marshall aparentemente não tinha planos de se render pacificamente. Ele é visto saindo abruptamente da casa empunhando uma grande faca de cozinha. Naquele momento, ficou evidente que as coisas não terminariam bem. Um policial ordena que Marshall largue a faca, mas ele avança em direção ao policial. Eles não tiveram escolha a não ser atirar, matando Marshall e acabando com as esperanças de obter informações sobre o desaparecimento de Alexis. Isso deve ter sido incrivelmente desanimador para a família de Alexis, pois ainda não sabiam onde Marshall deixou o corpo dela, sem ideia do que aconteceu. Agora, o principal suspeito não poderia ser julgado pelo suposto crime. Qualquer esperança de obter respostas de Marshall havia se esvaído e caberia apenas aos investigadores encerrar este caso. Contudo, é mais fácil falar do que fazer. Em 2 de junho, em coletiva de imprensa, investigadores anunciaram que Marshall foi morto pela polícia. E uma explicação completa foi dada dos eventos que levaram a esse infeliz acontecimento. A maior parte dessa altercação foi capturada em câmeras corporais da polícia e circuito fechado de televisão. Então há pouco debate sobre o que aconteceu com Marshall naquele dia.
O pai de Alexis falou nesta conferência e reiterou que ele e sua família não podiam acreditar que Marshall fosse capaz de machucar sua filha, já que ele foi seu primeiro amor e eles estiveram juntos por 3 anos até se separarem. Como dito antes, os dois ainda eram ótimos amigos, e ninguém esperava que o relacionamento deles tomasse um rumo tão desnecessário e trágico. Bem, ninguém, exceto por um homem, aparentemente. Um amigo anônimo de Marshall relatou aos investigadores uma conversa estranha que teve com ele cerca de 2 semanas antes do desaparecimento de Alexis. Em uma reviravolta muito surpreendente, seu amigo revelou que Marshall o abordou um dia e afirmou que estava pensando em acabar com a vida de Alexis, embora não tenha dito o porquê. Ele então perguntou se seu amigo conhecia algum bom lugar onde ele poderia esconder o corpo dela depois que o ato fosse concluído. Marshall foi completamente franco e aberto sobre isso, mas seu amigo não conseguia entender por que ele gostaria de fazer algo assim. Em vez de ir à polícia, seu amigo sugeriu que uma fossa séptica seria um bom esconderijo ou que ele deveria pensar em enterrá-la em uma floresta remota em algum lugar. Ao ser questionado sobre não ter denunciado à polícia o que Marshall lhe contou, ele afirmou que achou que era brincadeira e não imaginou que Marshall realmente tiraria a vida dela. No fundo, ele achou que Marshall estava apenas chateado com ela e que aquilo era uma piada mórbida ou um desabafo. Obviamente, isso não é algo que qualquer pai jamais quer ouvir. Descobrir que a morte da filha poderia ter sido evitada se o homem tivesse se apresentado logo após ser abordado por Marshall deve ser de revirar o estômago. Só consigo imaginar os pensamentos que passaram pela mente da família de Alexis naquele instante. Este homem poderia ter ajudado a salvar a vida de sua filha, mas por causa de um mal-entendido, ou talvez até medo, ele não o fez. Mas como foi o caso com o amigo de Marshall, não há como saber o que se passa na mente de alguém. Eu quero acreditar que se ele pensasse que Marshall falava sério sobre tirar a vida de Alexis, ele teria se manifestado. Mas neste ponto já era tarde demais. Tudo o que Gwen, Rowena e o resto da família de Alexis podiam fazer agora era continuar procurando na esperança de que pudessem de alguma forma encontrar os restos mortais de sua filha. No entanto, no fim, uma pessoa totalmente alheia ao caso contataria a polícia após uma descoberta sinistra. O presidente de Plymouth, Califórnia, encontrou supostos restos humanos ao usar um detector de metais em uma área remota fora da Jackson Road e contatou imediatamente o escritório do xerife local. Ao chegarem ao local, os investigadores constataram que o homem havia encontrado restos humanos parciais. A polícia suspeitou que os objetos encontrados no local provavelmente pertenciam a Alexis. Agora só precisavam confirmar essa teoria. Mas isso não demorou tanto quanto se poderia pensar, pois logo encontraram mais evidências no mesmo local, incluindo brincos que a família identificou como sendo dela. Eles até forneceram fotos de Alexis usando exatamente esses brincos. A polícia também encontrou restos dos sacos de lixo que Marshall foi visto descarregando e carregando de seu carro, além de pedaços de fita adesiva que ele provavelmente usou para fechar os sacos durante o transporte. O resto da área foi revistada minuciosamente, mas nada mais foi achado. O que é particularmente chocante é que, ao investigar o conteúdo dos sacos e os restos encontrados pelo detector de metais, pintou-se um quadro muito sombrio dos últimos momentos de Alexis. Isso porque os restos de Alexis não foram encontrados apenas em uma bolsa ou em um local. Havia várias peças deste quebra-cabeça. A polícia especulou que o restante dos restos de Alexis foram espalhados em diferentes áreas, seja por Marshall ou pela fauna local, embora sem determinação. Embora a teoria mais provável seja a primeira, considerando as várias bolsas que ele foi visto descarregando e carregando na casa de sua mãe. Infelizmente, a polícia agora tinha a tarefa assustadora de informar a família de Alexis que sua filha havia sido encontrada, mas não da maneira que alguém esperava. Após isso, o pai de Alexis fez uma declaração pública dizendo: apesar de toda a dor, raiva, frustração e luto, estamos de alguma forma aliviados que ela foi encontrada e podemos finalmente trazê-la para casa. Ele agradeceu a todos que ajudaram a procurar sua filha nos 9 meses desde que ela desapareceu, mas o peso dessa revelação claramente não era o que a família queria ouvir. Devido aos brincos encontrados em Plymouth, era quase certo que os restos mortais achados pertenciam a Alexis. O problema era que um legista não podia afirmar com certeza como Alexis morreu. O caso chegou ao fim, mas para a família de Alexis não houve desfecho. Gwen afirmou que ele e a família de Alexis continuariam buscando o restante dos restos mortais dela em janeiro de 2023.
mais de 700 buscadores retomaram as buscas na tentativa de localizá-los. Desta vez, eles tiveram sucesso ao localizar outro conjunto de restos mortais, mas é improvável que mais algum seja encontrado. Testes de DNA confirmaram que os restos mortais recentemente descobertos pertencem a Alexis, mas ainda não se sabe em quantos outros locais os restos podem estar espalhados. E é simplesmente devastador para a família Gabe saber que um fim tão terrível e horrível pode ser imposto a alguém que literalmente não fez nada de errado. Em março de 2023, entes queridos de Alexis celebraram sua vida no que seria seu 25º aniversário. Apesar da tristeza por sua ausência, eles a homenagearam dedicando um banco de parque em seu nome na prefeitura de Oakley. Rowena disse que o parque era um dos lugares favoritos de Alexis, e agora ela poderia visitá-lo diariamente, já que ficava perto da casa da família. O caso agora está encerrado, mas para a família de Alexis ainda há muitas perguntas sem resposta, e não há nada que possa ajudar a acalmar suas mentes após algo assim. Não há absolutamente nada. Eles estão convictos de que Marshall não agiu sozinho ao se desfazer do corpo de Alexis e reiteraram em muitas ocasiões que acreditam que sua mãe falhou em divulgar certos detalhes que ninguém mais tinha conhecimento. Mas nem os investigadores, nem a família dela têm como provar o envolvimento da mãe de Marshall. Não há evidências para vinculá-la ao caso que seriam aceitas em tribunal. No fim das contas, é inevitável sentir que este foi um crime sem sentido, cometido por alguém em quem Alexios confiava. Mas essa confiança foi traída da maneira mais vil possível, especialmente porque não parece haver motivo específico para Marshall querer tirar a vida dela. Chamar esse crime de sem sentido, bem, isso nem começa a descrevê-lo. Obrigado por assistirem a mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se gostaram, confiram este outro caso interessante que cobri. E não se esqueça de se inscrever, é totalmente gratuito e te mantém atualizado com todos os meus futuros vídeos. Você também pode clicar no botão de participar abaixo para apoiar o canal e assistir novos vídeos antes de todos. Sou Ty Knotts e te vejo no próximo vídeo.